Olá, bom dia. Bom dia. Um criminoso mantém passageiros de um ônibus reféns na ponte Rio-Niterói. O cerco da polícia já dura mais de 2 horas. O sequestrador se identificou como policial militar. Ele está armado e tem gasolina. Alguns reféns foram liberados. As pistas, num dos sentidos da ponte, sentido Niterói-Rio, estão bloqueadas. Em um ano, 12 milhões e meio de pessoas deixaram de pegar ônibus no Brasil. O serviço ruim e a falta de projetos de mobilidade estão entre os motivos. Muita gente passou a recorrer aos aplicativos de transporte e o número de carros nas ruas não para de crescer. Foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que transfere para o Banco Central o conselho que monitora as movimentações financeiras. A Receita Federal anuncia uma troca no alto escalão no momento em que auditores demonstram desconforto com uma possível interferência política. A Polícia do Rio esclarece o caso de fake news que levou centenas de desempregados a fazer fila semana passada na esperança de conseguir uma vaga de trabalho. E o segundo semestre mal começou e já tem empresa contratando trabalhadores temporários. O mercado espera um crescimento expressivo este ano. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente começa o Bom Dia Brasil com esse assunto que mobiliza as atenções no Rio de Janeiro e, claro, em todo o país. Informações sobre o sequestro de um ônibus aqui no Rio, na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói-Rio, desde o fim da madrugada, 6 horas da manhã. Um homem armado que se identificou como policial militar faz reféns passageiros de um ônibus no meio da ponte Rio-Niterói, Ana. Já estamos vendo aí imagens ao vivo do Globocop. Esse ônibus está cercado por PMs e também por policiais rodoviários federais. A ponte é uma rodovia federal. Há mais de 2 horas a situação é de muita tensão na ponte. As pistas em direção ao Rio seguem bloqueadas. As informações é de que o homem tem gasolina e também está armado. E ele ameaça incendiar o ônibus. Genilson Araújo está a bordo do Globocop e acompanha a movimentação. Genilson. Ana Paula, a Polícia Militar do Rio de Janeiro já descartou a possibilidade de um assalto e já trata essa situação como um sequestro. Esse homem com gasolina e uma arma rendeu o motorista e os passageiros desse ônibus que circulava de São Gonçalo, na região metropolitana, para o Rio de Janeiro, para a capital fluminense. No acesso à ponte, ele rendeu o motorista e os passageiros e o ônibus conseguiu, prosseguiu no caminho até a ponte. Ao chegar na ponte, o motorista recebeu ordem para que atravessasse o ônibus aqui na ponte, no sentido Niterói-Rio de Janeiro, justamente no horário de grande movimentação. Imediatamente, a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pelo patrulhamento aqui na BR-101, ela foi acionada, a Polícia Militar também veio em apoio, e essa negociação vem sendo mantida há pelo menos 2 horas com esse criminoso, que num primeiro momento, de acordo com algumas testemunhas, teria se identificado como policial militar, mas isso ainda não está confirmado. Isso ainda precisa ser confirmado, isso aí foi relato de algumas testemunhas. Vocês percebam que as cortinas estão fechadas, isso é para dificultar justamente a visão dentro do ônibus, do que acontece dentro do ônibus. Há um grande cerco da Polícia Militar, homens do Batalhão de Operações Especiais estão por aqui, atiradores de elite também estão por aqui, há policiais rodoviários federais, a negociação é feita por policiais rodoviários federais também com a participação de homens do Batalhão de Operações Especiais. 2 homens e 3 mulheres foram liberados pelo criminoso. Ainda há pouco um homem foi liberado, ele colocou uma caixa para dentro do ônibus, a gente imagina que seja água, colocou a caixa e foi se dirigindo lentamente em direção aos policiais militares. E todos eles que são libertados por esse criminoso ficam dentro dessa ambulância recebendo atendimento médico. Muita gente está muito nervosa, é uma situação realmente muito crítica. Nós acompanhamos isso aqui desde cedo e vimos também quando o cerco foi realizado nas primeiras horas. O cerco foi cedo, antes mesmo de o dia clarear. A polícia chegou imediatamente ao local e nós vimos também que o homem, o criminoso, num dado momento, abriu a porta e jogou um objeto em chamas em direção aos policiais. Nós temos outras informações com o repórter Pedro Figueiredo, que está lá no local e tem outros detalhes. É com você, Pedro.
Oi, Genilson, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui bem no acesso à ponte Rio-Niterói para quem vem do Rio de Janeiro, porque o sentido Niterói da ponte também foi interditado há mais ou menos meia hora. A gente observa aqui que os policiais rodoviários federais fizeram, inclusive, aqui, cruzaram os carros aqui justamente para impedir o acesso de novos veículos à ponte Rio-Niterói, já que alguns carros já estavam mais lá à frente quando houve essa interdição. Ao todo, a ponte tem 13 quilômetros de extensão e esse sequestro acontece mais ou menos na subida do vão central, então a mais ou menos uns 10 quilômetros daqui. A situação desse lado, o Sérgio Teles vai mostrar agora pra gente, é de muitos motoristas, motociclistas aguardando algum tipo de orientação, algum tipo de liberação para conseguir seguir viagem. Isso é o que a gente está vendo para quem vai do Rio a Niterói, mas a situação é ainda pior do outro lado, porque o sentido Niterói-Rio foi interditado às 6 horas da manhã. Nós temos relatos de passageiros que estão há mais de 2 horas dentro do ônibus esperando a liberação da ponte. Agora, a caminho daqui, eu passei ali pela Leopoldina, que é uma região aqui da região central aqui do Rio de Janeiro, e encontrei muita gente no ponto de ônibus. Certamente isso acontece porque os ônibus não estão conseguindo chegar ao Rio e por isso também não estão conseguindo voltar nessa manhã de terça-feira. Para o motorista, para quem não é do Rio de Janeiro conseguir entender, a ponte Rio-Niterói é uma ligação muito importante entre o Rio e a região metropolitana aqui do estado, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, porque sem a ponte o motorista precisa dar a volta na Baía de Guanabara e fazer um caminho muito maior que vai cortar pela Baixada Fluminense, que vai levar aí muito mais tempo. O tempo normal de travessia da ponte é de 13 minutos, mas lembrando, tem gente que já está há 2 horas preso no congestionamento por causa desse sequestro. Chico e Ana. Ok, Pedro. Outra opção também são as barcas, que também estão muito lotadas nessa manhã, com todo esse problema na ponte Rio-Niterói. O porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse agora há pouco para a nossa equipe que acredita que esse sequestro foi premeditado. Essa possibilidade de ser um policial militar, ela não está confirmada. Isso só vamos conseguir após uma rendição dele. Temos também as características de que foi algo premeditado, ou seja, ele tinha instrumentos ali para fazer um coquetel molotov, para imobilizar as vítimas. O Batalhão de Operações Especiais já inicia a negociação e temos plena confiança na capacidade dos policiais militares, do apoio da Polícia Rodoviária Federal, que iremos conseguir gerir essa crise e ter um final satisfatório. Ainda não se sabe sobre reivindicações desse sequestrador. E ainda nessa edição do Bom Dia Brasil, a gente volta com mais informações sobre o sequestro desse ônibus na ponte Rio-Niterói. É isso, seguimos acompanhando. E olha, todo ano milhões de pessoas deixam de usar os ônibus para se locomover nas cidades. Quem pode acaba escolhendo outros meios de transporte para fugir dos veículos lotados, da rotina de atrasos. Vamos falar sobre isso com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Essa, inclusive, Juliana, foi uma conclusão da própria Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, né? Bom dia. Os problemas gritam, né, Ana? Bom dia a você, bom dia, Chico, bom dia a todos. A associação reconheceu que o serviço não é bom, os ônibus atrasam, falta planejamento, como corredores expressos e faixas exclusivas. Por essas e outras, 12 milhões e meio de brasileiros deixaram de usar ônibus no último ano. Se você pega ônibus, vai saber exatamente o rumo dessa história. No início, o drama da espera. Em 10 minutos que eles falam, né, na propaganda, né, deles lá, né? Mas se você pode perguntar para qualquer pessoa aqui que não compre com horário. Em Brasília, em Belo Horizonte. Todos os dias é isso aqui que você está vendo. Na sequência, vem a fila para entrar. Cadeira, se der sorte. Se não... Devo chegar o quê? 1h30. Em pé esse tempo todo. Estressante. Viagem exprimida? Quem nunca? Já chega no trabalho cansada. E por tudo isso que a gente mostrou, tem muita gente desistindo e deixando o ônibus passar. A associação que representa o setor registrou esse ano 12 milhões a menos de passageiros em comparação com o ano passado. Redução de 4%, somados aos 25% que deixaram de pegar ônibus de 2013 a 2017, é uma baita queda. Troca o ônibus por andar, ou o metrô, bicicleta,
qualquer coisa para fugir um pouco do trânsito. O Caio pedalou 8 minutos do centro de Brasília até a Esplanada. De ônibus, com trânsito, levaria uns 45 minutos. O restante do caminho seguiu de aplicativo e dividiu com um amigo. Tem sido assim. E tem também o desemprego, menos vale transporte, menos passageiro. Há 20 anos, cada ônibus levava, em média, por dia, 800 pessoas. Hoje, são 300. A Associação das Empresas de Transportadores Urbanos admite que a qualidade deixa a desejar, mas culpa também a falta de corredores expressos e faixas exclusivas para os ônibus. O ônibus não consegue cumprir o seu tempo de viagem devido a congestionamento, devido à falta de prioridade no transporte. Para o estudioso em mobilidade urbana, falta vontade dos empresários e dos governos. Você vai ter que tirar espaço do carro. É necessário, porém é impopular. Então os governantes procuram não se indispor com a classe média, principalmente, que é quem está no carro. Ele diz que o Brasil já tem um carro para cada 4 habitantes. A frota continua crescendo e as ruas não vão comportar. A quantidade de carro não cabe mais à via. Não existe outra opção que não seja o transporte público para o transporte de grande quantidade de pessoas. O preço da tarifa é outra reclamação de quem anda de ônibus, segundo a associação que fez o estudo em 20 anos, de 1999 até 2019. A variação do preço do diesel foi 205% maior que a variação do preço da gasolina, o que refletiu no preço das passagens. Ana, Chico, que as pessoas não têm opção, né? Tem que enfrentar esses problemas todos no dia a dia para ir para o trabalho, para voltar para casa. Quem usa todo dia sabe o sufoco disso. Juliana, obrigado. E a polícia prendeu agora de manhã uma quadrilha que levava imigrantes ilegalmente para os Estados Unidos. Vamos a São Paulo falar com a Isabela Leite, que tem as informações. Isabela, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, até agora 3 pessoas presas, todos os alvos aqui na cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, eles comandavam então esse esquema de imigração ilegal que começava na África, passando pelo Brasil até os Estados Unidos. Essa investigação começou no meio do ano passado, quando a Polícia Federal aqui do Brasil foi avisada pelas autoridades norte-americanas a respeito desse esquema. A rota começava, segundo a polícia, na África Ocidental, quando essa quadrilha oferecia passaportes e vistos falsos. Esses migrantes ficavam um tempo aqui no Brasil, em um hotel, e depois eram levados até o Acre para continuar essa rota a pé ou também por outras vias, como ônibus, barcos e caronas até a fronteira do México com os Estados Unidos. Essa investigação contou com interceptações telefônicas que mostrava que essa quadrilha aqui no Brasil tinha contato com integrantes da quadrilha também durante toda essa rota e, inclusive, também uma informação importante. Estão entre esses imigrantes ilegalmente que entraram nos Estados Unidos 2 somalis suspeitos de terrorismo e que também já estão presos nos Estados Unidos, mas ficaram por um tempo aqui em São Paulo e também no Acre. Os presos ainda não chegaram aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, são presos temporários, mas eles ainda vão passar por exame de corpo de delito. Chico e Ana. Ok, obrigada, Isabela, pelas informações. E em Minas Gerais, mais um caso de violência contra a mulher. Um homem tentou matar a ex-companheira e ateou fogo na casa dela. Isso foi ontem à noite, o Gabriel Sena tem as informações pra gente. E pior, Gabriel, que essa não foi nem a primeira vez que esse homem tentou matar a ex-mulher. Pois é, bom dia, Chico e Ana. Olha para vocês verem, em 2014, esse mesmo homem esfaqueou a companheira quando eles ainda viviam juntos. Ele chegou a ser preso por tentativa de feminicídio, mas voltou a agredir a vítima quando deixou a cadeia. A mulher ainda tem as marcas de facadas nos braços e no pescoço. Dessa vez, o homem foi até a casa dela e colocou fogo num colchão enquanto ela dormia. A mulher acordou com calor e conseguiu pedir ajuda. O homem tentou fugir, mas foi preso. Adilson Evaristo da Silva, de 30 anos, confessou à polícia que foi responsável pelo incêndio. Ele disse que não aceitava o fim do relacionamento. Dessa vez, a mulher não teve ferimentos graves. E a polícia ainda procura pelo homem que matou a ex-namorada no sábado, também aqui em BH. Ele não se conformou com o término do namoro e chegou a atacar também a ex-sogra que sobreviveu. Casos tristes, mas infelizmente ainda muito comuns, não é, Chico e Ana? Pois é, machismo, covardia, toda uma cultura que
que precisa ser mudada, né, Gabriel? Obrigado. E foi extraditado esta madrugada o chileno que participou do sequestro do publicitário Washington Oliveto. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi em São Paulo. A informação vem do Ministério da Justiça. Ministro Sérgio Moro, né, Bocardi? Bom dia. Isso mesmo, Chico, um bom dia para você, para Ana, um bom dia a todos, viu? A extradição foi confirmada pelo ministro Sérgio Moro nas redes sociais hoje pela manhã. Maurício Hernandes Norambuena estava preso no Brasil desde 2001. No Chile, ele tem 2 sentenças de prisão perpétua. Militou num grupo armado que lutava contra a ditadura de Pinochet, foi preso, acusado de ser o mentor intelectual do assassinato de um senador e do sequestro do filho de um empresário. Ele fugiu de uma penitenciária de segurança máxima e veio para o Brasil. Em 2006, o Supremo autorizou a extradição com a exigência de que no Chile ele cumprisse a pena a que foi condenado no Brasil por sequestrar o publicitário Washington Oliveto em 2001. E aí, a pena máxima no Brasil de 30 anos, na altura o Chile não havia concordado com isso. Agora, por isso agora, em 2019, houve o acordo, o Chile concordou que ele cumpra essa pena no Chile. A família de Norambuena disse em nota que a extradição é ilegal e arbitrária. Chico e Ana. Ok, seguimos aí com você, Rodrigo, falando de um outro assunto, agora de emprego. E com uma boa notícia, as empresas já estão de olho nos trabalhadores temporários para o fim do ano. Há uma previsão aí de aumento das contratações. É isso aí, mudando totalmente de assunto, uma das maiores empresas de seleção estima um aumento de 30% nas contratações nessa temporada, na comparação com o mesmo período do ano passado. Otimismo, a gente vai ver na reportagem da Verusca Donato. O trabalho dobrou nessa agência de empregos nas últimas semanas. Os funcionários selecionam currículos para vagas temporárias. Nós estamos com uma expectativa muito boa, né? Uma média de 30% crescimento aí do ano passado. Esperamos aí contratar uma média de 60 mil profissionais até o final do ano. A Márcia veio atrás de uma vaga de recepcionista com carteira assinada. Mas como ela está desempregada há 9 meses, topa qualquer parada. Já tentei já até de faxina, de até lavar roupa, mas eu não desisto. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, mais de 1.200.000 vagas foram abertas no ano passado no país, um crescimento de 23% em relação a 2017. O humor do empresariado vai mudando de tempos em tempos e reage à economia. Um dos termômetros é o consumo. Se ele cresce, as empresas se animam e esse otimismo reflete na geração de empregos. Essa loja aqui de departamentos é um bom exemplo disso. A empresa deve fechar o ano com 30 funcionários temporários. No ano passado, eram 23. Aqui o candidato não precisa ter experiência, mas não vai pensando que é tão fácil assim. Principalmente não chegando atrasado, não faltando, dando um bom atendimento para o cliente, porque ele não é um atendente, ou seja, ele é um repositor. Mas se ele está na loja, ele tem também que ajudar no atendimento. O Anderson já passou pelo teste de fogo do chefe. O contrato temporário foi renovado até novembro e ele está indo bem no marketing pessoal. Esforçado, trabalhador, honesto, né? O sonho dele é a carteira assinada. Quem sabe esse pai de primeira viagem não ganha de presente de Natal. Ficaria eternamente grato, até porque tá vindo uma menininha aí, eu não posso ficar parado. Boa sorte para o Anderson e para todos os empregados temporários que estão lutando aí por uma vaga fixa, não é mesmo, Ana e Chico? Obrigado, Rodrigo. Olha, você se lembra que nós mostramos aqui na semana passada uma fila enorme de emprego que se formou a partir, veja, de uma notícia falsa. Ontem a polícia do Rio identificou a mulher que divulgou mensagens falsas de vagas para emprego. Os investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática disseram que essa mulher é funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego do Estado do Rio. Segundo eles, Ana Brito confessou que foi responsável pela gravação desse áudio. Vamos ouvir a mensagem. Quem tiver desempregado na sua família, manda para o Cine Niterói. Manda a galera para cá, porque tem muito emprego, muito emprego. Sexta-feira, dia 16 de agosto, levar todos os documentos. Que loucura, né? Mensagem falsa, mensagem que se espalhou e centenas de pessoas se dirigiram ao local na esperança de conseguir uma vaga de trabalho. O delegado que apura o caso vai pedir quebra de sigilo nas redes sociais usadas nessa fraude
E vai ouvir também o depoimento de outras duas pessoas que a servidora citou no depoimento dela. A de um servidor que teria passado as informações para ela e de outra funcionária que ela também disse ter encaminhado a mensagem de áudio. Que sejam descobertos e punidos, né? Vamos agora saber rapidinho de previsão do tempo. Aqui no Rio, o clima deu uma virada, choveu, esfriou, hein, Jaqueline? Continua assim? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Vai continuar assim. O tempo vai ficar fechado, com chuva o dia todo, que pode ser forte em alguns momentos. E a temperatura cai também. Máxima só de 24 graus. Aqui em São Paulo vai fazer mais frio ainda. Temos imagens ao vivo da capital paulista. Olha esse céu fechado, nebuloso. Máxima só de 18 graus e o dia vai ser chuvoso. E é tudo por causa da frente fria que passou por aqui. Ela está saindo agora do Rio de Janeiro e vai chegar no Espírito Santo. Só que ela vai deixando áreas de instabilidade e nuvens de chuva pelo caminho. É por isso que hoje o dia vai ser molhado com aquela chuva que não desgruda no litoral de São Paulo, região metropolitana, boa parte do Rio de Janeiro e também a zona da Mata Mineira. Em BH, a chuva chega à noite e em Vitória, à tarde. Já no leste do Paraná e de Santa Catarina, a chuva vai ser bem fraca. No restante dos dois estados e no Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e com frio. Já no norte, destaque para o calor e com a alta umidade, o resultado é aquela pancada de chuva que vem à tarde em boa parte da região. No Nordeste, chuva bem fraca mesmo, especialmente no leste da Paraíba, Pernambuco e também no Recôncavo Baiano e no sul da Bahia. Interior do Nordeste, parte do Norte e no Centro-Oeste, dia ensolarado e seco. E claro, com aquele calor de todos os dias, como em Cuiabá, com máxima de 35, 30 em Brasília, em Palmas mais ainda, 37, 34 em São Luís, em Belém e 29 em BH e também em Aracaju. Mas olha a diferença no sul, só 16 em Floripa e 16 também em Porto Alegre. Esse friozinho com chuva permanece ainda no centro e sul do país e eu vou contando tudo para vocês. Até amanhã, Chico e Ana. Até amanhã, obrigado, Jaqueline. E rapidinho, depois do intervalo, a gente continua acompanhando ao vivo o sequestro desse ônibus aí na ponte Rio-Niterói. E ainda nessa edição, a repercussão da transferência do COAF para o Banco Central. A mudança saiu no Diário Oficial de hoje. O governo troca o número 2 da Receita Federal e gera apreensão entre os auditores. E o líder do governo na Câmara vai pedir que o presidente Bolsonaro vete parte da lei do abuso de autoridade. A gente volta já. 8 horas e 22 minutos agora, horário de Brasília. Estamos de volta e vamos direto ao Globocop do Rio, mais uma vez com informações do sequestro a um ônibus com reféns na ponte Rio-Niterói. Já são 2 horas e meia quase de cerco a esse ônibus. Genilson Araújo segue acompanhando. Genilson. Exatamente, Ana Paula. A gente acompanha a negociação que é conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, também com a participação de homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar Fluminense. Até o momento, esse criminoso, esse sequestrador, não é um assalto, se trata de um sequestro, de acordo com a Polícia Militar. Esse criminoso liberou 6 pessoas. 4 mulheres e 2 homens. Há um grande cerco policial montado, o tráfego está interditado nos 2 sentidos da ponte, a concessionária está tentando liberar uma faixa reversível. Nós fizemos agora há pouco, Ana Paula, a imagem de uma mulher que foi liberada e tão logo ela foi liberada, ela acabou desmaiando. Você vai ver agora, no momento que ela sai do ônibus, dá alguns passos em direção aos policiais militares, protegidos com o escudo, e perde o equilíbrio, cai, sendo socorrida primeiramente pelos policiais militares e também por equipes de socorro médico da concessionária. É um clima de muita tensão, esses passageiros estão sob essa tensão já há 2 horas e meia, quando um homem armado com um revólver, de acordo com as primeiras informações, e também com gasolina, ameaçando incendiar o ônibus, fez todos os reféns e pediu que o motorista atravessasse o coletivo na ponte, impedindo a passagem dos demais veículos. Agora há pouco, nossas equipes que estão na ponte fizeram imagens desse sequestrador. Ele colocou o corpo todo para fora do ônibus, abriu a porta, observou a movimentação dos policiais, ficou poucos segundos e depois acabou embarcando novamente. Ele permanece em contato constante com o negociador da Polícia Rodoviária Federal e também com homens do Batalhão de Operações Especiais, que já se posicionaram, inclusive, alguns com armas de precisão, equipadas aí com miras telescópicas. A gente acompanha toda essa movimentação desde cedo, já são 2 horas
horas e meia de interdição do tráfego aqui na ponte. Muitos policiais rodoviários federais, equipes de apoio, bombeiros também estão no local, justamente para evitar essa possibilidade de incêndio no ônibus. E as negociações prosseguem. Até o momento, há um grande congestionamento, principalmente em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ana Paula. Obrigada, Genilson. Obrigado, Genilson. A gente volta com outras informações. Te acionamos aí a qualquer momento. Imagens aí da ponte Rio-Niterói, portanto, interditada nos dois sentidos. Vamos falar agora da medida provisória que muda o COAF, que foi publicada no Diário Oficial de hoje. Em Brasília, Juliana Morrone, o órgão que combate a lavagem de dinheiro, agora tem nome novo e está vinculado ao Banco Central. Nem Ministério da Justiça, nem Ministério da Economia. Banco Central. Chico, e eu lembro que no início do mês o presidente Bolsonaro disse que essa transferência do COAF para o Banco Central era para reduzir o jogo político. Mas a medida provisória, publicada hoje, prevê cargos em comissão no quadro técnico e funções de confiança. No Conselho Deliberativo, os integrantes do Conselho não serão necessariamente servidores públicos. O COAF agora se chama Unidade de Inteligência Financeira. A MP diz que o Conselho Deliberativo será formado pelo presidente da Unidade de Inteligência Financeira e por conselheiros escolhidos dentre cidadãos com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, sem dar detalhes sobre os critérios técnicos para indicação dos conselheiros, e abre espaço para indicações políticas. A MP diz que o quadro técnico será composto por ocupantes em cargos de comissão e funções de confiança, servidores, militares, servidores efetivos. A medida transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na Unidade de Inteligência Financeira, responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas, ficando transferidas para a Unidade de Inteligência Financeira as competências atribuídas ao COAF. A unidade agora é vinculada ao Banco Central, tem autonomia técnica e operacional e atuação em todo o país. Compete ao presidente do Banco Central nomear o presidente da unidade. A medida provisória entra em vigor a partir de hoje, data da publicação, e tem que ser votada pelo Congresso em até 120 dias. Outra mudança foi na Receita Federal. O número 2 do órgão foi substituído em meio à preocupação de auditores com interferência de Bolsonaro. O clima entre os auditores da Receita Federal ainda é de apreensão. A semana começou com o anúncio da substituição do subsecretário-geral, João Paulo Fachada, o número 2 na hierarquia. Em nota, a Receita informou que vai assumir o cargo o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, da área de fiscalização da Receita no Recife. Preocupados com possíveis interferências políticas na Receita, 5 subsecretários chegaram a planejar um pedido coletivo de demissão dos cargos depois que o auditor José Alex Nóbrega de Oliveira, responsável pela alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio, publicou em um grupo numa rede social que poderia ser substituído a mando de forças externas que não coadunam com objetivos de fiscalização da Receita. Ele disse ainda que o superintendente da Receita na região também estaria ameaçado por se negar a substituí-lo. Investigações apontam o Porto de Itaguaí como provável entreposto de armas da milícia e do tráfico no Rio de Janeiro. As substituições no Rio não se concretizaram por enquanto, mas a troca do subsecretário-geral foi vista como uma tentativa de o governo mostrar que tem controle sobre a Receita. Outra mudança em órgão de fiscalização foi confirmada nesta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para transferir o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia, aqui para o Banco Central. O atual presidente, que é auditor da Receita há 30 anos, Roberto Leonel, deixará o cargo. Ele fez parte da Operação Lava Jato em Curitiba e foi indicado para o COAF pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas incomodou o presidente Jair Bolsonaro ao criticar publicamente a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli,
que atendeu a um pedido do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e suspendeu o uso de dados detalhados de órgãos de controle, como o COAF, em investigações sem autorização judicial. A transição deverá ser comandada por Ricardo Leão, atual diretor de supervisão do COAF, que tem experiência no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O governo afirma que a nova unidade de inteligência está de acordo com o Grupo de Ação Financeira, considerado uma referência internacional no combate a esses crimes e ao financiamento ao terrorismo. Essa transferência do COAF para o Banco Central já divide opiniões. O presidente da Câmara elogiou a medida, já a Associação Nacional de Peritos Criminais se posicionou contra a mudança e hoje tem um encontro do presidente da Câmara com o presidente do Banco Central. Ana, Chico. Oi, Miriam, bom dia. Oi, Juliana. Pois é, Juliana, Miriam já está por aqui para detalhar um pouquinho mais dessas ações do governo nos órgãos de fiscalização. Primeiro, Miriam, o que muda com a saída do COAF para o Banco Central? É que o COAF acaba. Na verdade, não é uma transferência. É o fim do COAF e o começo da unidade de inteligência financeira, que pode vir a funcionar muito bem, mas o problema é a maneira e por que tudo isso está acontecendo. Está acontecendo, o COAF sempre fez bem o seu trabalho, ele sempre foi considerado um instrumento importante dentro do combate à corrupção na Lava Jato, e tudo começou a mudar quando o COAF encontrou os dados de movimentação estranhas no gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. E agora, para trocar o Roberto Leonel, que fez uma crítica a essa decisão que beneficia Flávio Bolsonaro, vão mudar tudo. Então, o motivo da mudança é ruim. A mudança pode acabar sendo boa. Ela vai ser assim. Essa unidade ela é vinculada ao Banco Central, mas não é do Banco Central. Essa é uma forma de fazer com que não tenha que ser apenas funcionários do Banco Central. O presidente e todos os conselheiros serão escolhidos pelo presidente do Banco Central. Os conselheiros não terão remuneração. Os funcionários poderão vir de qualquer órgão. O problema é se trocar todo mundo, então você perde a memória, perde o trabalho, o ritmo de trabalho, e esse é um órgão fundamental. E mais do que isso, não é, Ana Paula e Chico, é tudo mais que está acontecendo. Não é uma intervenção em um órgão, é intervenção em vários órgãos. Da mesma forma que aconteceu na área do meio ambiente, agora está acontecendo até na área da Polícia Federal, da Receita Federal. Mexer com a Receita Federal é um perigo, porque se você desestruturar a Receita, você pode ter perda de arrecadação. Enfim, ela sempre teve e tem que ter autonomia, ela tem que ter a capacidade de se proteger de proteções internas, né? Quando se decide por forças externas, sabe-se lá de onde, que aquele específico que é o delegado do Porto de Itaguaí tem que mudar, alguma coisa muito estranha está acontecendo, né? Esse intervencionismo excessivo. Que gera apreensão, né? Temos apreensão na Polícia Federal, apreensão na Receita Federal, na questão do COAF também, e agora também mais uma, que é a indicação do novo Procurador-Geral da República. Quer dizer, vai gerar uma tensão aí no Ministério Público, na área da Justiça toda. Já está. Das prerrogativas do Presidente da República decidir quem é o Procurador-Geral da República. Mas, naturalmente, então, vem de uma lista tríplice, você já imagina por onde vem. Quando vem de uma lista tríplice, é importante porque ele terá liderança, ele ou ela terá liderança sobre o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser entendido como ele é. Ele é assim, é diferente de qualquer outro órgão do governo, porque o chefe não manda em todo mundo. O procurador, em sua área, tem autonomia. O Procurador-Geral da República tem muito poder, mas ele não tem poder sobre a corporação. Se ele tiver liderança, ele pode conduzir melhor. Então, por isso, a lista tríplice é importante. Quando escolhe alguém que não tem liderança, nem é conhecido como está sendo ventilado o nome de Antônio Carlos Simões, cuja indicação também é do senador Flávio Bolsonaro, aí fica uma coisa muito mais complicada, porque você pode ter um Ministério Público desorganizado. Agora, você não pode, o presidente, mesmo que queira, ele não consegue falar assim, olha, o Ministério Público não vai mais fazer investigação ambiental, não vai mais proteger minorias. Isso não existe, está lá escrito na Constituição. Esse é o papel do Ministério Público Federal. Essa autonomia dos procuradores foi conquistada na Constituição de 88. Agora é preciso, como você disse, que o procurador-geral tenha liderança. E para isso a escolha tem que ser coadunada com os demais, né? Exatamente. Obrigado, Miriam. Obrigada, Miriam.
A gente faz um pequeno intervalo e continua acompanhando o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. E mais, o líder do governo na Câmara diz que vai sugerir que o presidente vete parte da lei do abuso de autoridade. A gente volta já? Agora 8 horas e 38 minutos, horário de Brasília. E nós voltamos a falar do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Globocop sobrevoa a área. Genilson Araújo traz as últimas informações. Há negociações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar com o sequestrador, Genilson. Bom dia. Sim, ô Chico, e essas negociações já duram aí pelo menos 2 horas e meia. Esse ônibus, ele foi alvo do ataque desse sequestrador aí por volta das 5h30 da manhã. Esse ônibus é um ônibus que trafega normalmente, rotineiramente, entre São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e a capital fluminense. E quando esse criminoso rendeu o motorista e os passageiros, quando o ônibus passava aí pela ponte, ele ordenou que o ônibus fosse atravessado na ponte. Isso acabou ocorrendo, o tráfego acabou ficando congestionado completamente e o que a gente acompanha é uma intensa negociação envolvendo policiais rodoviários federais e homens do Batalhão de Operações Especiais. Há um grande cerco montado aqui na ponte, quase que na chegada ao vão central. Esse sequestrador, Chico, ele já liberou 4 mulheres e 2 homens. 4 mulheres e 2 homens, portanto, 6 passageiros já foram liberados. Nós não sabemos ainda quantos passageiros há dentro do ônibus, porque todas as cortinas estão cerradas. Essa negociação é feita aí com muita paciência, com muita calma. A Polícia Militar descartou, como já disse, a possibilidade de um assalto. É um sequestro, de acordo com o coronel Mauro Frias, que é o porta-voz da Polícia Militar. Foi um ato premeditado, pois o sequestrador, ele possuía equipamentos para imobilizar as vítimas e coquetel molotov. Ele ameaçava a todo instante atear fogo ao ônibus com gasolina. Ainda há pouco ele chegou a aparecer, desembarcou muito rapidamente pela porta principal do ônibus e voltou imediatamente, ficou poucos segundos do lado de fora. A gente acompanha toda essa movimentação. Como já falei, 4 mulheres e 2 homens já foram liberadas. Uma das mulheres, inclusive, chegou a desmaiar. A última pessoa a ser liberada pelo sequestrador, ela deu alguns passos em direção aos policiais militares e acabou caindo na pista da ponte, desmaiada, aí tamanha a atenção. A gente acompanha desde cedo essa situação e voltamos a qualquer momento com outras informações. Chico. Ok, obrigado, Genilson. Segundo a polícia, sequestrador armado com arma de choque, com um revólver, com uma arma e com gasolina, com uma faca também e com gasolina. A gente vai seguir acompanhando e traz outras informações para você, claro, ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Falando agora de outro assunto, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, se reuniu ontem com juízes, policiais e procuradores e disse que vai sugerir vetos na lei sobre abuso de autoridade. No fim da noite de ontem, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, se reuniu com representantes de juízes, policiais e procuradores. Ele saiu do encontro afirmando que vai sugerir ao presidente Jair Bolsonaro que vete parte da lei de abuso de autoridade. Aspectos específicos, de tipos penais que foram criados, que têm conceitos muito abertos e que poderiam prejudicar a atuação dos seus respectivos órgãos no combate à criminalidade, no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, com impacto direto na Lava Jato. Mais cedo, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, confirmou que Bolsonaro vai vetar trechos da lei, mas não disse quais. Serão realizados vetos, mas ele não me adiantou especialmente quais serão esses vetos. Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para sancionar, vetar parcialmente ou vetar completamente a lei. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já havia apontado na semana passada, por meio de uma nota técnica, 11 artigos considerados negativos no projeto de lei, porque poderiam inviabilizar a atividade da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. A nota chegou a ser encaminhada aos deputados antes da votação do projeto, que foi aprovado sem passar por comissões e sem nenhuma modificação em relação ao texto que saiu do Senado. Ontem, juízes, promotores, procuradores e policiais participaram de manifestações em várias cidades do país contra o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Num evento em Curitiba, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o desembargador Vitor Laus, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato,
também fizeram críticas ao texto do projeto de abuso de autoridade. O evento já estava marcado antes da convocação dos protestos. Para bem desempenhar sua atribuição constitucional, a magistratura e o Ministério Público têm seu livre exercício garantidos pela Constituição. Instituições tíbias, cujos membros estejam permanentemente ameaçados por uma normatividade excessiva ou vaga, cumprem seu papel de modo hesitante no tocante a enfrentar poderosos, a coibir corrupção e o crime organizado. Toda vez que nós lançamos mão de tipos penais ambíguos, contraditórios, vagos, genéricos, nós instalamos um estado de insegurança. E insegurança não atende a ninguém. Magistrados, policiais, promotores, seja lá quem for, agentes públicos em geral. Se houver algum excesso, que seja, na forma da lei, apurado. Mas não, digamos assim, tirar a independência dos magistrados. Em Sergipe, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do governador e da vice-governadora do estado. Por 6 votos a 1, o tribunal entendeu que a chapa de Belivaldo Chagas, do PSD, e da vice Eliane Aquino, do PT, praticou abuso de poder político e econômico e que o governador usou a estrutura do estado na campanha eleitoral. O tribunal também declarou Belivaldo inelegível por 8 anos, mas como ainda cabe recurso, ele e a vice-governadora permanecem no cargo até a decisão final do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E a seguir, a gente volta com mais informações ao vivo do sequestro do ônibus que está acontecendo desde o início da manhã no Rio de Janeiro. Vamos falar ainda da crise na Itália. O primeiro-ministro pode cair ainda hoje. Agora são 8h48, hora de Brasília. Estamos de volta e vamos mais uma vez à Ponte Rio-Niterói com informações sobre o ônibus que está sequestrado com reféns já há quase 3 horas. O Pedro Figueiredo segue no ponto onde o trânsito foi bloqueado na Ponte Rio-Niterói e tem as últimas notícias para a gente. Pedro. Ana, esse sequestro já dura mais de 3 horas. Ele começou às 5h30 da manhã e o clima por aqui é de muita tensão, muita apreensão sobre esse desfecho. Os policiais militares do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, que é a tropa de choque da Polícia Militar aqui do Rio, assumiram a negociação e estão contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal justamente para afastar tanto os motoristas que estavam ali perto do cerco, como também os jornalistas que estão acompanhando o caso, para que nesse momento eles consigam então fazer essas negociações. As negociações nesse momento estão a cargo do BOP, a Polícia Rodoviária Federal, já que a ponte é uma rodovia federal, está fazendo esse afastamento, né, das pessoas, essa interdição da área para o trabalho dos policiais. A todo momento a gente observa aqui a chegada de ambulâncias também para um possível socorro e também de novos carros do BOP, inclusive com um centro tático móvel que foi montado aqui na ponte para esse trabalho de negociação. Esse sequestro já dura mais de 3 horas e o clima aqui realmente é de muita tensão, de muita apreensão na espera por esse desfecho que a gente espera, obviamente, que todos os reféns possam ser libertados em segurança. Pedro Figueiredo, para o Bom Dia Brasil. O governo da Itália pode cair ainda hoje. O governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte deve ser submetido a um voto de desconfiança no parlamento. Vamos falar em Londres com o Rodrigo Carvalho, que tem outras informações. Essa crise tem vários fatores, não é, Rodrigo? Inclusive um deles explosivo, que é a questão da imigração. Isso, bom dia. A política linha dura do ministro do Interior, Matteo Salvini, vem provocando desgaste com a União Europeia e até com outros líderes do governo italiano. É de Salvini, por exemplo, a ordem para impedir o desembarque de quase 100 imigrantes resgatados por uma ONG há 20 dias no Mediterrâneo. Agora eles esperam a transferência para a Espanha. A espera pela viagem à Espanha é dolorosa e esta manhã mais um imigrante se jogou no mar. Foi levado de volta ao barco. Na madrugada, 9 foram liberados por razões de saúde. Agora restam 98 a bordo.
Apesar do sofrimento, o ministro do Interior, Matteo Salvini, repetiu hoje que a Itália não é mais o campo de refugiados da Europa. E é justamente a imigração um dos temas que podem derrubá-lo ainda hoje. O partido dele, a Liga, o mais votado na última eleição europeia, exigiu um voto de desconfiança para o primeiro-ministro Giuseppe Conte, que será submetido ao parlamento hoje à tarde. Com isso, Salvini espera que sejam convocadas novas eleições para se lançar candidato, vencer e governar sem precisar de uma coalizão. Mas o aliado Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas, pode criar uma aliança com o Partido Democrático e isolar a Liga. Giuseppe Conte, que governa à sombra dos dois líderes, já disse que Salvini é desleal e obsessivo em manter imigrantes longe dos portos italianos. O primeiro-ministro Giuseppe Conte pode pedir demissão antes do voto de desconfiança. Caberá então ao presidente da República, Sérgio Mattarella, consultar os partidos para formar um novo governo ou dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E termina hoje o prazo dado pelo governo turco para que imigrantes sírios que vivem em Istambul regularizem a situação. Caso contrário, serão forçados a deixar a cidade. Mais de 3,5 milhões de pessoas já fugiram para a Turquia desde o início da guerra civil na Síria. 1 milhão só para Istambul. Chico e Ana. Ok, obrigada, Rodrigo. Até já. Intervalo rapidinho e a seguir a gente volta ao vivo com o sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói. E começam hoje as quartas de final da Libertadores, com 4 brasileiros na disputa. Agora são 8 horas e 56 minutos, hora de Brasília. Começam hoje as quartas de final da Libertadores e com 4 times brasileiros. E a certeza de que um deles vai estar na grande decisão. Buenas noches, Gustavo Espitrelli para CNN Radio Mendoza. Quiero saber cómo lo viste de adentro de la cancha. Minha equipe de análise me deu muitos pênaltis de morro para mirar. Para estudar. Dá nem para chamar de portunhol, é praticamente português mesmo. É o que dominou um dos lados das quartas de final. Chegou a hora da verdade, na semana de decisões do futebol sul-americano. Num dos chaveamentos, uma mini Copa do Brasil, com Grêmio contra Palmeiras e Flamengo e Internacional, que vai colocar um desses 4 na final. Aí sim, contra um time que fala castelhano. Grêmio e Palmeiras começam a se enfrentar hoje na Arena do Grêmio, com mais de 45 mil torcedores. Claro que a gente vai ter que fazer gol, mas o mais importante nesse jogo vai ser não tomar, porque é uma competição que tem gol qualificado, é diferente da Copa do Brasil. Dos 4 clubes, o Flamengo é o que há mais tempo não chega numa semifinal de Libertadores. Lá se vão 35 anos. Por novos rumos nessa competição, o rubro-negro se apoia no artilheiro do Brasil. Gabigol, 24 gols no ano, 4 na Libertadores, mesmo número de Paolo Guerreiro pelo Inter. Acho bastante diferente nossas características, mas creio que a gente vem fazendo bons jogos. Eles empolgam um bocado de gente. Amanhã serão quase 60 mil pessoas no Maracanã. É claro que é sempre difícil jogar no Maracanã, mas eu acho que fica a festa, né, fora de campo, mas é 11 contra 11 isso que vai se definir. Emoção! Esse sim é o idioma da Libertadores. Hoje é Brasil quase encerrando, mas antes vamos ter últimas informações sobre o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Reféns já estão em poder desse bandido há 3 horas e meia. Pedro Figueiredo aqui de novo com as notícias pra gente. Pedro. Oi, Ana Paula, olha, a gente acabou de escutar um barulho distante de tiros. Pessoas que estão mais próximas ao local disseram que viram uma correria e também escutaram esse barulho de tiros. Esse sequestro já dura
3h30. Segundo a Polícia Militar, 37 pessoas estavam dentro do ônibus, entre elas o motorista. Dessas 37 pessoas, 6 já foram libertadas. Uma dessas reféns saiu desmaiada depois de ter sido libertada. Agora há pouco, o sequestrador chegou a sair do ônibus, mostrou o rosto ali do lado de fora. Nós estamos a uma distância segura por orientação dos negociadores. Nesse momento, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio, a tropa de choque da PM, faz a negociação com o sequestrador e todos estão afastados por medida de segurança aqui da Ponte Rio-Niterói para o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária Federal dá apoio interditando aqui a região. Motoristas que não conseguiam passar nos dois sentidos, aos poucos estão conseguindo sair, estão aqui fazendo retorno mesmo pela contramão, justamente para poder libertar o trânsito. Nesse momento, a situação é de muita tensão. O sequestrador, agora há pouco, mostrou a cara, ele chegou a sair do ônibus, mostrou ali o rosto, o que foi captado pelas imagens do nosso helicóptero. Nesse momento, o clima aqui realmente é muito tenso e a gente aguarda, então, um desfecho para esse caso. O governador Wilson Witzel falou numa rede social. Ele disse que está acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói, que está em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível e que a prioridade absoluta é a proteção dos reféns. A Polícia Militar, então, que nesse momento cuida da negociação com o sequestrador. Repetindo, 37 pessoas estavam dentro do ônibus às 5h30 da manhã, quando o sequestro aconteceu. Dessas 37 pessoas, 6 já foram libertadas. Uma delas estava desmaiada. A primeira informação foi de que esse sequestrador teria se apresentado como policial militar, mas a Polícia Militar ainda não confirma essa informação, porque precisa que ele se entregue para que haja essa confirmação se ele de fato é policial militar ou não. Foram pelo menos 3 tiros ouvidos agora há pouco, então nesse momento o clima é de maior tensão. 3 tiros já foram ouvidos e também uma correria. Desculpa, eu errei. Em vez de 3, foram 6 tiros. 6 tiros foram ouvidos nesse momento por pessoas que estavam próximas ao local e também houve uma correria muito grande. Nesse momento a gente mostra que a gente está um pouco distante do sequestro, justamente por uma medida de segurança, por orientação da polícia, para que possa então acontecer essa negociação, para que possa haver a libertação dos reféns. Alguns carros que estavam presos desde as 6 horas da manhã, quando esse ônibus fechou a pista, estão saindo aqui pela contramão da Ponte Rio-Niterói em direção ao Rio de Janeiro. 31 pessoas permanecem dentro do ônibus, é a informação que a gente tem confirmado até agora. Dessas 37 pessoas que estavam no ônibus quando o sequestro começou, 31 permanecem dentro do ônibus. 6 pessoas já foram libertadas e agora há pouco houve correria e foram ouvidos 6 disparos. 6 disparos ali por quem estava mais próximo, por pessoas que estavam ali mais próximas do local do sequestro. Chico e Ana. Ok, Pedro. Claro, a gente vai continuar, você vai continuar tendo essas informações aqui na Globo durante toda a manhã, a cobertura completa também no Telejornal hoje. Vamos encerrando, Rodrigo Bocardi. Bom, rapidinho aqui de São Paulo, expectativa total aí sobre esses tiros, né? Aqui, claro. 2 homens e uma mulher foram presos aplicando o seguinte golpe, fique ligado, ó. Eles vendiam papel preto como se fosse dólar. Os golpistas diziam que era só usar um líquido, lavar o dinheiro mesmo, e uma nota de dólar aparecia. 3 empresários chegaram a pagar R$300 mil pelo papel preto. Com o grupo, a polícia também encontrou uma impressora usada para fazer notas falsas. Os empresários não foram presos não, fica aí também, né? A consciência. Um bom dia para vocês, até amanhã. Nossa, cada coisa, hein? Olha, a gente falou hoje sobre a medida provisória do COAF, transferindo o COAF para o Banco Central. O presidente Bolsonaro acabou de falou agora há pouco, e disse que está sendo revisto, que essa ideia pode ser revista para deixar a composição do órgão nas mãos do Banco Central, que eventualmente qualquer falha pode ser revista. É isso, bom dia. E eu me despeço aqui de BH desejando uma ótima terça-feira para todo mundo. A gente está acompanhando a situação na Ponte Rio-Niterói. O sequestro já é notícia por aqui. A gente, claro, torce para que tudo termine bem. Um abraço e até amanhã.
Ok, Rodrigo. Mais Inclusive, informações, né? antes de encerrar, a gente vai voltar a falar agora com a repórter Lívia Torres, que segue acompanhando esse sequestro. Nós estamos aí até agora 31 reféns dentro do ônibus. Agora há pouco foram ouvidos tiros. A gente está revendo aí as imagens da movimentação da polícia. Lívia, você me escuta? Aí eu falei... A gente está revendo aí, então, enquanto daqui a pouquinho a gente fala com a Lívia, você está vendo que o trânsito segue bloqueado nas duas pistas. O bloqueio do ônibus, primeiro na ponte sentido Rio, no sentido centro do Rio, quando esse ônibus foi parado por um homem que está com uma faca, com um revólver, com uma arma de choque. Também está com gasolina, ele estava ameaçando botar fogo no ônibus. Tivemos 37 reféns em princípio, segundo a informação da polícia. Aí agora, olha, a imagem de agora há pouco, momento em que foram registrados 6 tiros. Houve ali um pânico, claro, as pessoas se jogando no chão. Os vidros são escuros e também as cortinas estão fechadas no ônibus, por isso não dá para saber ainda a movimentação do que está acontecendo lá dentro. Sabe-se que há 31 pessoas ainda mantidas como refém. 6 foram liberados, sendo 4 mulheres, 2 homens. Uma das mulheres, inclusive, chegou a desmaiar quando saiu do ônibus. Dá para imaginar a tensão dessas pessoas no sequestro que começou às 5h30 da manhã. Agora já são 9h08. Você vê aí as imagens da ponte Rio-Niterói, que está totalmente bloqueada. E agora sim a gente vai conseguir falar com a Lívia Torres, que está acompanhando mais lá de perto e tem as informações para a gente. Na verdade, a gente vai rever agora, perdão, olha aí, esse momento de agora há pouco. Tiros foram disparados, ali alguns jornalistas participando da cobertura, a polícia cercando o ônibus, as pessoas se jogaram no chão nesse momento. Ainda não se sabe se alguém ficou ferido. Essa foi a imagem de agora há pouco na ponte Rio-Niterói. E a gente segue acompanhando, então, ao vivo para você as informações desse sequestro com o nosso jornalismo, claro, ao vivo durante a nossa programação. E a Lívia Torres agora vai trazer as últimas informações para a gente. Lívia. Pode falar, Lívia. Oi, Ana. A gente acompanha aqui a movimentação na ponte Rio-Niterói desde os primeiros momentos em que começou esse sequestro. A gente estava aqui ao vivo, entrando para o jornal local, Bom Dia Rio, quando de repente ouvimos cerca de 7 disparos e todo mundo, enfim, o trânsito está fechado aqui na ponte Rio-Niterói, uma importante via de acesso aqui entre o Rio de Janeiro e a região metropolitana. Muitas pessoas ficaram desesperadas, enfim, e até que veio uma imagem de um policial que subiu ali, um atirador de elite, num carro, num caminhão do Corpo de Bombeiros e fez um sinal ali de comemoração, um sinal de positivo, indicando que esse criminoso havia sido atingido. As pessoas aqui no entorno comemoraram depois de... Desde antes das 6 da manhã acompanharem esse sequestro. Agora a movimentação por aqui, o policiamento continua bastante reforçado. Há carros do Corpo de Bombeiro, há carros do BOP, também o Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais permanecem ali bem próximo ao ônibus. Uma ambulância onde os reféns, os 6 reféns que foram liberados, estavam sendo levados. Agora essa ambulância se deslocou para mais próximo do ônibus. A gente está bem distante por conta da segurança, mas o que nos leva a crer que esses reféns agora estão entrando nessa ambulância. Pois não, Chico? Há confirmação se o sequestrador foi atingido? Você tem a confirmação disso? Chico, a gente aqui está com muitas pessoas da imprensa. Nós estamos com muitas pessoas da imprensa aqui. Os fotógrafos fizeram imagens aqui deste criminoso sendo, portanto, atingido, sim, Chico. E essa imagem desse policial em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, também fazendo um sinal de positivo, esse policial de elite, também nos leva a crer que esse criminoso, de fato, foi, sim, atingido, Chico. Portanto, Lívia, parece que estamos chegando a um fim desse sequestro que começou às 5h30 da manhã, mas até agora os reféns ainda não saíram todos do ônibus. Daí onde você está, você consegue ver a movimentação no ônibus? Oi, Ana, é portanto, aqui de onde a gente está bem distante por medida de segurança, como eu informei. O ônibus tem insufilme e as janelas também não abrem. O que a gente consegue ver daqui, a ambulância, ela foi deslocada para receber esses reféns. A gente consegue ver isso daqui. Agora, para retirar eles daqui, nessa ambulância, a polícia vai ter bastante trabalho e o Corpo de Bombeiros, porque as duas vias estão completamente interditadas. Então, para que essa ambulância passe, eles vão ter que fazer, portanto, aí, um cordão de isolamento para que ela consiga
consiga passar. Mas no momento que a gente vê um caminhão do Corpo de Bombeiros ainda parado, essa ambulância que recebe os reféns, recebeu os 6 reféns antes de esse criminoso ser atingido, ela se deslocou para mais próximo do ônibus, ela agora está atravessada na frente do ônibus, o que nos leva a crer que esses reféns estão entrando nessa ambulância. A 6ª refém a ser liberada antes desse tiro que a gente ouviu, esses 7 disparos, pelo menos 7 que nós ouvimos, ela saiu bastante debilitada, ela desmaiou e foi amparada por policiais aqui na ponte Rio-Niterói. Portanto, agora, nesse momento, a movimentação, as pessoas estão apreensivas para esperar o que vai acontecer, mas os caminhões ali do Bombeiros e também do BOP, Batalhão de Operações Especiais, está parado. Chico. Olívia, nós temos imagens ao vivo do ônibus na ponte, imagens provavelmente do Globocop, mas ela não consegue ainda identificar, né, se há ou não saída de reféns deste ônibus. Portanto, o que temos até agora, então, foram tiros disparados agora há pouco, informações de que um policial, em cima do carro de bombeiros, fez um sinal de positivo de que o sequestrador foi atingido, foram vários tiros, não temos informações de reféns feridos, ao que indica, os reféns estão bem, mas o Genilson Araújo está no Globocop agora e pode ver um pouquinho melhor para a gente essa movimentação, Genilson. Exatamente, Ana Paula, nós estamos um pouco distantes, atendendo à solicitação da Polícia Militar, né? Durante a negociação, nós nos afastamos justamente para facilitar esse processo, mas o desfecho foi um desfecho tático, Ana Paula, pelo menos é a impressão que a gente tem com as imagens que nós temos aqui de cima e também com as imagens das nossas equipes de reportagem no solo. Você vê que houve foram vários disparos, os repórteres ouviram vários disparos, muita gente se jogou ao chão e o que acontece? Nesse ínterim, um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais que estava em cima de um veículo do Corpo de Bombeiros, ele levantou e fez um gesto de positivo. Ou seja, o sequestrador, ele provavelmente foi neutralizado com tiros. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde desse homem, que mantinha como reféns passageiros de um ônibus que fazia a ligação São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, à capital fluminense. Isso desde as 5h30 da manhã. Esse sequestro ocorreu um pouco depois das 5h30 da manhã. Por volta das 6 horas iniciaram-se as negociações envolvendo primeiramente a Polícia Rodoviária Federal, policiais militares que faziam policiamento em Niterói, nas áreas próximas à ponte, e depois contou com apoio de bombeiros, contou com apoio também de homens do Batalhão de Operações Especiais, com a equipe de negociadores. O que a gente vê é uma movimentação muito grande no entorno do ônibus da empresa Galo Branco, repito, um ônibus que fazia ligação São Gonçalo, centro do Rio de Janeiro, uma movimentação policial muito grande, mas já observamos nos rostos de muitos policiais, né, um semblante aí de satisfação, muitos sorrisos, indicando aí que houve um desfecho, graças a Deus, felizmente, sem que qualquer vítima tenha sido atingida. Diga, Chico. Genilson, não foi possível ver ainda os reféns saindo do ônibus, né? Exatamente, ainda não, Chico. Todo esse pessoal que está aí no entorno do ônibus, nós estamos bem afastados, como já frisei, aí para não atrapalhar o processo de negociação. Todo esse movimento aí são policiais, né? A gente acompanha aí movimentação de policiais militares, policiais rodoviários federais, homens do batalhão de choque, equipes também da concessionária que enviaram para o local ambulâncias e também bombeiros. Bombeiros foram deslocados, Chico, porque o homem ameaçava atear fogo ao ônibus, né? Ele estava com uma arma, nós ouvimos informações também de que havia uma pistola elétrica, um armamento elétrico, teaser, né, como muita gente chama, então arma elétrica e também gasolina, ameaçava a todo instante incendiar os ônibus. Houve durante um bom tempo uma tentativa de negociação, 6 reféns chegaram a ser liberados por esse homem, 4 mulheres e 2 homens chegaram a ser liberados por esse sequestrador, mas o desfecho acabou sendo um desfecho tático com a ação de um atirador de elite da Polícia Militar. Foram vários tiros, houve muita correria, a imprensa no local acabou se agachando, a imprensa estava logo após a linha de isolamento feita pela Polícia Militar. Muitos curiosos também acompanhavam de longe, porque tem muita gente que está desde as 5h30, 6 horas da manhã na ponte, nos dois sentidos, né, no grande congestionamento que acabou se formando. Chico. Ok, Genilson, obrigado. O jornalismo da Globo, é claro, vai acompanhar, né, Ana, durante toda a manhã a cobertura, o desfecho desse sequestro, desse ônibus aí na ponte de Niterói, a cobertura completa também no Jornal Hoje. Nesse momento, 9 horas e 16 minutos, vem eu e Mais Você, mas ao longo do Mais Você, ao longo de toda a nossa programação, você vai tendo outras informações sobre esse sequestro no Rio de Janeiro, que é o que tudo indica, terminou sem reféns feridos. Até já com outras informações. Até amanhã.
Olá, bom dia. Terça-feira hoje, 20 de agosto, acabou nesse instante o drama da Ponte Rio-Niterói. É triste acordar, inclusive, a gente que está em casa, pelo Brasil todo.